Bom dia a todos. Agradecendo a Deus mais uma sessão, a nossa 11ª sessão do dia 23/4/2019. Quero registrar a presença do conselheiro Júlio Cabral, do conselheiro Érico Desterro, do conselheiro Josué Filho, do conselheiro Ari Moutinho, do conselheiro Mário de Melo, do auditor Mário Filho, do auditor Luiz Henrique, da procuradora em substituição, doutora Elissandra Monteiro, do nosso secretário Mistil Levi, registrando na plateia servidores, advogados, a presença do doutor Roberto Braga. Temos ausentes também o conselheiro Júlio Assis Pinheiro, por motivo justificado, auditor Alípio, curso de doutorado fora do Estado, e doutor João Barroso, também a serviço do tribunal. Passamos ao expediente, ofício 1 de 2019, da Lavra do conselheiro Júlio Cabral, comunicando o usufruto de 5 dias de férias a contar do dia 8 de abril, registro que já determinei, que já até usufruiu, né, Excelência? Requerimento da Lavra do conselheiro Érico Desterro, comunicando o usufruto também de 10 dias de férias referente ao exercício 2013, a contar de 7 de maio, registro que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Obrigado. Memorando 10/2019, da Lavra do Elvis Chaves, chefe do Departamento de Comunicação, por meio do qual informa sobre o desempenho do nosso tribunal junto à imprensa do Amazonas no primeiro trimestre do corrente ano. No citado expediente, consta que das 102 matérias publicadas a respeito do TCE ou de seus membros de janeiro a março deste ano, nos jornais impressos de maior circulação, somente 4 tiveram teor negativo, ou seja, o tribunal teve índice de 96% de matérias positivas. Já no universo virtual, rede social, citado 375 vezes em 70 endereços eletrônicos, sendo apenas 11 citações tiveram negativo. Parabenizo os setores envolvidos, em especial o Departamento de Comunicações desta Corte. Exposição de motivos da Lavra do senhor Rodrigo Valadão de Souza, chefe do Departamento de Auditoria em Saúde, DEAS, através do qual solicita aprovação plenária para a criação e execução do projeto TCE de Olho na Saúde, o qual terá por objetivo a fiscalização das condições da prestação dos serviços nas unidades públicas de saúde do Amazonas. Registro que encaminhei cópia digital do expediente ao gabinete de Vossa Excelência. Esta presidência vota pela aprovação do projeto, coloca o assunto em discussão. Conselheiro Júlio Cabral. Vossa Excelência. Conselheiro Érico. De acordo. Conselheiro Josué Filho. Conselheiro Ari Moutinho. De pleno acordo. Conselheiro Mário de Melo. De acordo, presidente. Passamos ao memorando da Lavra do senhor Júlio Alain, chefe do Departamento de Auditoria em Educação, através do qual solicita aprovação plenária para o plano de ação no referido departamento, constando as atividades de fiscalização a serem realizadas, bem como o plano de capacitação para os servidores do setor com a respectiva necessidade orçamentária. Registro que encaminhei cópia digital do expediente ao gabinete de Vossas Excelências. Esta presidência vota pela aprovação do plano de ações do setor de educação. Coloco o assunto em discussão. Votação, conselheiro Júlio Cabral. Com Vossa Excelência. Conselheiro Érico. De acordo. Conselheiro Josué Filho. Conselheiro Ali Moutinho. Conselheiro Mário. De acordo, presidente. Aprovado. Passamos a indicações e propostas. Esta presidência traz ao conhecimento do Egrégio Tribunal Pleno que, após o encerramento do prazo para o envio, o qual ocorreu meia-noite do último dia 1º de abril, este tribunal recebeu 344 prestações de contas, ficando somente 14 pendentes de entrega. Dessa forma, o índice de adimplemento chegou a 96%, o qual, segundo dados da Diretoria de Tecnologia da Informação, DITIM, foi a maior taxa de entrega de prestações de contas registrada na história de nossa Corte.
Assim, esta presidência parabeniza todos os setores envolvidos. Esta presidência também gostaria de registrar votos de parabéns pela passagem do aniversário do nosso querido conselheiro Josué Filho, que ocorreu no último dia 15, juntamente com sua amada esposa, Kátia, que também resolveu nascer no mesmo dia, né, Excelência? Desejando ao excelentíssimo conselheiro e sua esposa muita saúde, felicidade, muitos anos de vida. Também, no mesmo sentido, parabenizo também a procuradora Evelyn Freire de Carvalho pela passagem de sua data natalícia, ocorrida no dia 19 de abril. Faço votos de muita saúde e paz. Aberta a indicações e propostas. Excelência, eu peço a palavra. Pois não. Para ratificar, com Vossa Excelência, os meus parabéns já antecipados foram dados ao casal Josué e Kátia, que sejam felizes, com muita saúde. E também a doutora Evelyn, pela passagem do seu aniversário. Senhora Presidente, bom dia inicialmente a todos e a todas. Bom dia. Para também aderir à lembrança de Vossa Excelência a respeito da passagem do aniversário do conselheiro Josué Filho e de sua esposa e da procuradora Evelyn. Desejo ao conselheiro Josué Filho muita saúde e muitas felicidades nessa data que irá ainda se repetir por muitos e muitos anos. É o meu desejo franco. Senhora Presidente, eu encampo todas as manifestações, principalmente com a procuradora e com meu querido amigo Josué e a Santa Kátia, que fez questão de nascer e homenageá-lo e demonstrar o amor infinito ao compartilhar a data do natalício. Saúde, paz, felicidade, harmonia são os melhores votos meu e de minha família ao querido e estimado casal. Presidente, Pois não, Excelência. eu quero também reiterar o desejo ao nobre querido amigo Josué e à senhora dele, para que tenha muita saúde e muita paz. Assim também como a nossa querida procuradora, senhor presidente. São os nossos votos. Também quero me somar às parabenizações pela passagem do aniversário do querido conselheiro Josué e de sua esposa, e também da procuradora Evelyn. Senhora Presidente, também quero desejar muitas felicidades ao casal, conselheiro Josué, sua esposa, também doutora Evelyn. Obrigado. Senhora Presidente, também quero me somar aos votos de parabenizações ao casal, né? Duplo parabéns, que desejo muita saúde, vida longa e próspera. E também a doutora Evelyn, minha prima, que no último dia 19 também completou mais um ano de vida. Presidente, deixa eu botar um sorriso de agradecimento nesses ladrilhos que fundamentam essa minha calçada de 73 anos. Perder essa pré-oportunidade só terá mais uma, né? Porque a outra não estarei mais aqui no tribunal. Mas interessante é que, conversando com a senhora presidente, ou a você, minha querida Yara, eu já anunciava, antes de qualquer acontecimento, que não iria festejar este aniversário. Esse meu lado místico, não me pergunte por que eu tenho essas intuições, e depois nós tivemos algumas flores do outono que caíram no seu coração. E não pegaria bem de qualquer forma, mas eu intimo, eu os convoco, né, para que no próximo ano nós possamos repetir, como venhamos fazendo há tantos anos, de recebê-los na nossa casa. Que não é propriamente uma festa de aniversário, é a nossa confraternização, né, de conselheiros dessa corte. Eu aproveito só a oportunidade para que o fecho de ouro seja a ilustre, querida e bonita procuradora, vossa prima e minha amiga querida, doutora Evelyn, que
realça ainda mais o dia 19 por todas as datas que esse 19 representa. Enquanto eu fiquei com o Leonardo da Vinci, Évole ficou com Roberto Carlos, o índio, a crítica, mas o destaque maior é a flor. Parabéns. Muito obrigado, amigos de coração. Ainda indicações de propostas? Senhora presidente, ainda em indicações de propostas, tenho alguns assuntos e gostaria de começar por propor ao Tribunal Pleno, em ato de solidariedade a Vossa Excelência e de lamentação, creio, não só minha, mas de todos os colegas de Vossa Excelência, um registro pelo falecimento da senhora sua mãe. Quero crer que esse evento nos tocou a todos e eu pediria ao Egrégio Tribunal Pleno que aprovasse, então, um registro nesse sentido, de solidariedade e de lamentação pelo falecimento da senhora, sua mãe, querida presidente Iara. É a minha primeira proposta. Acompanho plenamente o conselheiro Érico. Eu quero dizer que Vossa Excelência está a materializar o que os nossos corações sentem. Ainda agora eu insinuei, mas como eu senti já na hora da missa que a conselheira Iara tinha reflexões de profundas saudades, não quis avivar o problema. Mas Vossa Excelência é muito mais corajoso do que eu e, sobremodo, oportuno. Eu acompanho-lhe. Eu também me associo à triste perda e à propositura do eminente conselheiro Érico Xavier de Terra e Silva. Da mesma forma, senhora presidente. Também quero me associar à proposta do conselheiro Érico. Também acompanho, Excelência. Lamenta, né, a passagem da sua querida mãe e se associa aqui às manifestações. Tá, muito obrigada a todos. Senhora Obrigada presidente, de coração. Ainda facultada a indicação de propostas. ainda tenho mais 3 assuntos rápidos. São 3 parabenizações na realidade. Uma, pelo evento que ocorrerá amanhã no tribunal, e eu infelizmente não poderei participar, lamento muito não participar, aliás, que é a abertura oficial do ano letivo da Escola de Contas, porque a Escola de Contas já está funcionando já desde o início do ano. Mas apenas o evento de abertura com uma programação muito interessante. Então, eu gostaria de fazer essa parabenização em primeiro lugar. Em segundo lugar, gostaria de parabenizar e que isso fosse registrado nos nossos trabalhos e posteriormente comunicado, a passagem dos 70 anos do jornal A Crítica. No final de semana passado, não me lembro bem o dia, mas enfim, o importante é o registro desses 70 anos de um jornal que, evidentemente, todos aqui entendem a importância da sua existência para a mídia, para a imprensa amazonense e para o panorama de hoje. Jornal que tem um destaque inegável na formação da opinião pública e, portanto, merece de todos nós os desejos de que ele continue num bom trajeto, na boa informação, não é? Cumprindo um papel que vem cumprindo na comunicação social. E, por fim, Excelência, se me permite, eu gostaria também de fazer um registro, eu só vou consultar aqui exatamente o nome completo e correto, um registro, e também a comunicação a ele desse registro que faço, de parabenizações ao doutor médico Rubem Alves da Silva Júnior, que irá receber nesta semana, acho que quinta-feira, a medalha de mérito Rui Araújo, proposta inclusive pelo deputado Belarmino Lins, né? E aí aprovada pela Assembleia Legislativa. O doutor Rubem é um médico conhecido na cidade de Manaus, naquela sua especialidade, mas também o faz, porque, além de tudo, é um excelente professor nas universidades locais e um gestor, tem se destacado muito bem como gestor público, sobretudo na área de hospitais públicos
federais. Eram os 3 registros que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Ainda indicações e propostas? Peço a palavra, agradeço sempre a gentileza do prezado amigo e convidar a todos para a abertura da Escola de Contas, agradecer a lembrança do conselheiro Érico e dizer, compartilhar da nossa alegria e felicidade em saber que nós conseguimos esgotar 2 vezes a lotação do auditório e tivemos que abrir uma transmissão simultânea nas salas da Escola de Conta e abrimos também no Instagram e no Facebook a abertura do ano letivo da Escola de Contas, que teremos a palestra do professor Karnal e teremos um curso ministrado no dia seguinte pelo Dr. Ulisses e uma extensa programação. Então, isso demonstra, presidente Ara, acima de tudo, o interesse da sociedade no Tribunal de Contas e demonstra que nós estamos num caminho em que, acima de tudo, nós estamos com as portas abertas a toda a sociedade do Estado do Amazonas. Esse era o registro. Ainda indicações de propostas? Com a palavra o auditor Luiz Henrique. Obrigado, presidente. São 2 comunicações, excelências, em 2 representações com pedido de medida cautelar. Um dos processos é o de número 2.719, de 2018. Trata-se de uma representação contra possível irregularidade num pregão eletrônico de número 838-2018, promovido pela CGL, tendo como interessado o SPA Platão de Araújo. Gostaria de comunicar a Vossas Excelências que revoguei a medida cautelar anteriormente concedida, que suspendeu esse pregão. Era esse de um processo e de uma outra representação, Excelência. Foi uma representação da Câmara de Vereadores de Manaquiri contra possíveis irregularidades num processo seletivo simplificado promovido pelo Poder Executivo. Entendi que a conceder uma cautelar nesse processo traria mais prejuízo do que benefício, considerando serem áreas sensíveis para aquele município, portanto, indeferir a medida cautelar. Eram esses comunicados, Excelência. Muito obrigado. Ainda indicações e propostas? Não havendo mais nada a tratar, passamos à distribuição. Senhor presidente, só queria saber se foram consideradas aprovadas as minhas propostas de parabenização à crítica e ao doutor Rubem. Todas? Obrigado. Por unanimidade, Excelência. Muito obrigado. Com comunicação, fique registrada. Lote 3, conselheiro Júlio Cabral. Júlio Pinheiro, lote 9. Conselheiro Érico. Lote 2. Conselheiro Josué. 8. Conselheiro Ari Moutinho. 5. Conselheiro Mário de Mello. 4. Auditor Mário Filho. 6. Auditor Alípio. 7. Auditor Luiz Henrique. Lote 1. Passamos a julgamentos adiados. Temos um processo na pauta do conselheiro Júlio Cabral, o de número 484, 2016, que retorna após vista do conselheiro convocado Mário Filho, registro que me encontro impedida. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Mário de Mello. Excelência, Eu pedi vista desse processo. o conselheiro Mário pediu vista. Pediu vista? Pedi vista, Excelência. Então, próximo julgamento, na pauta de adiados, é do conselheiro Érico Desterro. Temos 2 processos. O segundo processo, de número 1704, 2018, retorna após vista do conselheiro Mário de Mello, que não juntou manifestação no sistema.
Sendo assim, questiono se o conselheiro Mário deseja se manifestar em sessão. Não, presidente. Acompanho o relator. Então, o conselheiro não se manifestou. Fica Aprovado. aprovado de acordo com o voto do relator. Passamos ainda a julgamentos adiados. Na pauta do conselheiro Luiz Henrique, conselheiro convocado Luiz Henrique, temos um processo de número 1719/2014. Retorna após vista do conselheiro Josué Filho. Registro que me encontro impedido nos presentes autos, juntamente com o conselheiro Ari. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Mário de Mello. Receba a presidência de Vossa Excelência e trata-se da prestação de conta anual da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural. O relator julga irregular com alcance ao senhor Ademar Raimundo. O voto vista do nobre conselheiro Josué, Ademar Raimundo, e ao senhor Robério Braga, com multa de 30 mil por grave infração, e ao senhor Ademar Raimundo, de 8.768 por grave infração. Inabilitar o senhor Ademar Mauro por 5 anos. O voto vista do nobre conselheiro Josué julga legal e os contratos da gestão 1, 2 e 3 e 5 de 2013 e os aditivos aos contratos da gestão 01-2011, 01-2012 e 02-2012, firmada entre a Secretaria de Estado de Cultura e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, julgando regular com ressalva a prestação de contas dos referidos contratos. Coloco em discussão. Em votação. Em discussão. Nobre. Senhor presidente, obrigado. Que é conselheiro convocado, né? Está como conselheiro convocado. Isso. Por Obrigado, favor. obrigado, presidente. Gostaria de reafirmar os termos da meu humilde voto e cumprimentar o conselheiro Josué Filho pelo voto de destaque e agradecer também pela intervenção no processo, que com certeza ajudará no julgamento desse processo. Era isso. Conselheiro Josué. Eminente presidente, é necessário assim um retrospecto de que esse processo já teve 2 relatores que deram-se por impedidos. Complexo. Peço desculpas a Vossa Excelência pela demora. Não costumo eu me contrapor a voto de relator. O faço raras vezes, dessa vez a pedra foi muito mais dura. Mas ontem de madrugada eu tive o zelo porque ali não foi dito, tem uma glosa de 1.850.000, superior até ao patrimônio dos 2 juntos, apenados. E eu encontro, também de maneira inexplicável, lá na página 205, da eminente procuradora de Lavra Fina e Dura, Fernanda Cantareira Veiga de Mendonça, escrito o seguinte, tópico 5.1. Do irregular enquadramento da ADC como um serviço social autônomo para não licitar, contratar, repasse e atribuições de atuação da Secretaria de Cultura. Ora, eminente relator, na ótica da Lei das Licitações, 8.106, estariam Vossa Excelência completamente com razão. Essa vertente, que é norma legal existente, e que já serviu de tantas aprovações dessa Corte, inclusive nas de 2015, quando o relator Ari Moutinho Júnior foi aprovado por unanimidade, trata ela como um agente privado. Então, as normas são outras. Eu só me contraponho nesse alicerce, nessa base, nesse fundamento, de que, como diz o resumo posto na internet, e já lido pelo senhor presidente Mário de Mello, que a SESEC exclua das unidades administrativas jurisdicionais do TCE na condição de admissão direta ou indireta. O voto é longo, são
cerca de 30 laudas, o processo tem mais de 300. Vossa Excelência, inclusive, tenho que dar-me a Vossa Excelência mais uma vez, lhe acho do Itamaraty um diplomata, de que o voto era muito mais pesado. O que era 9 milhões virou 1.800. Agora, dizem que processo não tem capa. É o doutor Ministro Marco Aurélio que diz, né? Mas o relator tem coração, tem cabeça, tem história, tem retrospecto, tem replay de vida. Um dos apenados, que conheço bem, o outro não, tem 48 anos de serviço público, foi secretário do Estado durante 28 anos, está ainda intacto quanto às punibilidades dessa Corte de Contas, onde a miúde está presente e acompanhando. E se eu perguntar até aos mais antigos, em suas memórias, o que era a Secretaria de Cultura e a função cultural nesse adormecido, um dos 5 maiores templos, que é o Teatro Amazonas, que se expandiu, que cresceu com as óperas, com o rock, com as orquestras, com as bandas, com os espetáculos públicos, com a escola Cláudio Santoro. Hoje são milhares de jovens profissionais. Os primeiros. Quer dizer que é só número? É só os atalhos? É enquadrar na lei das licitações? Tem razão a doutora Evelyn. Ele foi criado para ser o menor desponto, a menor distância entre os 2 pontos, o Estado e o público. E salta aos olhos, né, a profusão de cultura, de arte, porque não é só o teatro. Manaus passou a ser a capital sul-americana dos grandes festivais. Eu, sinceramente, difícil usar só a cabeça nessa hora, pelo que eu conheço do administrador, do secretário, do procurador do Estado, do presidente da Academia Amazonense de Letras, já nas vésperas dos seus, e vou aqui ser indiscreto, 68 anos, eu tenho 5 a mais, posso dizer, é colocar esse obstáculo. Daí a razão do meu voto, por essas considerações, tendo como alicerce um órgão autônomo, não me contrapor à análise que foi feita enquadrando na lei das licitações, como um órgão da missão direta ou indireta, mas alicerçasse-me numa agência de serviço público privado. Eu até aceitaria se alguma coisa fosse por numa determinada demora que existiu, uma perda de prazo, mas não mais do que isso. Então, o meu voto é a regularidade, com as ressalvas e recomendações, tanto pelo fundamento do órgão privado, como, sobretudo, do administrador que conduziu a cultura do Estado a um ápice não mais existente e que saiu de uma base zero e transformou aquele Largo de Sebastião, a antiga praça do Arraial, entornando o nosso teatro com belas óperas, cinema, arte, música, banda sinfônica, escola, e se os primeiros professores tiveram que vir da Europa Oriental. Eu me perdoe essa transgressão, mas Vossa Excelência, pelo trabalho profundo que teve, não merece que eu o conteste, porque se for no parâmetro da lei das licitações, quer dar-me eu diante de Vossa Excelência. E não o faço, porque o meu fundamento é diferente. Este é o meu voto. Continue a discussão. A votação. Como vota o nobre conselheiro Júlio Cabral? Estou impedido, Excelência. Como vota o nobre conselheiro Érico Desterro? Senhor presidente, inicialmente devo parabenizar tanto o ilustre conselheiro convocado, doutor Luiz Henrique, quanto o conselheiro Josué Filho, pela discussão que estabeleceram, respectivamente, no voto condutor e no voto revisor. Pelo alto nível da discussão ali,
que eu encontro, no que diz respeito à natureza jurídica da associação em discussão, a dimensão da atividade pública envolvida, enfim, uma série de aspectos que merecem ser examinados por todos os conselheiros para sua convicção, não só nesse processo, mas em outros. Este processo, aliás, este assunto já tinha sido objeto de algumas manifestações nossas no plenário, né? Essa prestação de contas é de 2014 e envolve um assunto que sempre foi objeto de discussão, não só em relação a essa agência, mas no passado em relação a situações muito semelhantes. No caso, inclusive, um aspecto que é exatamente a celebração de contratos de gestão, algo que tem sido objeto, não só aqui, mas Brasil afora, de discussões sobre a sua conformação jurídica, questões como são aplicáveis as regras de licitação àquelas associações que recebem recursos públicos nessas condições, esse tipo de discussão que tem sido enfrentada com alguma frequência. É inegável que se o Estado delibera, o Estado, a administração pública, delibera repassar uma parcela da atividade pública a uma entidade do terceiro setor, uma associação, enfim, seja por um termo de parceria, seja por um contrato de gestão, seja por convênio, quando era assim possível, é porque a administração pública percebe a sua dificuldade operacional, a sua dificuldade no que diz respeito à eficiência e eficácia das suas atitudes para uma atividade específica, não é? Vossa Excelência ressaltou que a atividade de cultura no estado do Amazonas teve um imenso impulso, e eu acredito que a sociedade reconheça isso, um imenso impulso, quando foram adotadas técnicas alternativas de prover algumas atividades culturais no estado. Algumas questões, como, por exemplo, fazer concurso público para uma orquestra ou para um corpo de baile, é algo que não é impossível, mas é extremamente complexo. E não só isso, você pode ter uma atividade estatal principal e algumas outras atividades paralelas ou complementares fornecidas pelo terceiro setor. Afinal de contas, o Estado não detém o monopólio do interesse público. Isso é que precisa ficar bem assentado aqui. E, portanto, a sociedade organizada, a sociedade que se organiza para isso, e senão não há cabimento em termos OCIPs, OS, não há cabimento, temos que rever essa posição, que, inclusive, é algo criado na reforma gerencial do fim da década de 90, ainda no século em que todos nós nascemos. Veja, se nós fizermos esse tipo de reflexão, nós precisamos, nós, órgãos de controle, ter uma postura diferente sobre isso, sobre como nós devemos encarar essas entidades. Será que devemos aplicar a elas as regras, as amarras exigidas para a administração pública? Será que nós não estaríamos, então, sendo incoerentes, digo eu até esquizofrênicos, porque estaríamos tentando dispor de mecanismos mais ágeis para a consecução da atividade pública e, ao mesmo tempo, submetendo esses mecanismos aos mesmos mecanismos que amarram a administração pública. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Para que servem, então, esses novos modelos de prestação de serviço público e da atividade pública? E eu me valho, para não me prolongar muito, eu me valho de uma tendência atual, bem atual, e que agora está positivada,
ainda bem está positivada e tem sido objeto de várias discussões, Brasil afora aí, que é a nova legislação sobre interpretação de regras de direito público. Essa legislação que está aí na nova lei de introdução às normas do direito brasileiro. Houve uma modificação recente, como é de conhecimento geral, e foram introduzidas algumas modificações na forma de se fazer a hermenêutica das regras de direito público. E eu vou chamar a atenção para alguns aspectos, rapidamente, desta nova legislação. Uma delas é a seguinte: a decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial, e eu vou fazer uma pequena digressão aqui, me permite, senhora presidente. Aqui, pela primeira vez, a legislação brasileira reconheceu que existe uma atividade controladora diferente da atividade administrativa. Isso requer um pouco mais de explicação, mas, no meu modo de ver, está aqui positivado no direito brasileiro o reconhecimento de que o Tribunal de Contas é um quarto poder. Porque colocou a atividade controladora ao lado da atividade administrativa e da judicial e distinguiu. Porque senão não teria cabimento. Se a atividade controladora fosse administrativa, não precisava dizer administrativa, controladora e judicial. E com isso, na minha análise, está aqui assentado no direito positivo o reconhecimento de que o Tribunal de Contas é um quarto poder, ou é o quinto, se nós considerarmos que o Ministério Público também é um poder. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Bem, mas era uma pequena digressão. No meu modo de pensar, está dito aqui, a decisão que nas esferas administrativa controladora, esta agora, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo, exatamente o que nós estamos fazendo, ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Essa é uma prestação de 2014. 2013, me desculpe. Muito obrigado. Melhora o meu argumento. 2013. As realizações e os fatos administrativos já estão aí, há muito tempo postos e acabados. Então, nós vamos simplesmente reconhecer aqui que houve novidade, coisa que o valha, mas a lei hoje diz, nós precisamos dizer quais as consequências jurídicas e administrativas disso. A decisão a que se refere o caput deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Bem, e mais embaixo, e aí, para combinar isto com o que eu vou falar agora, a decisão administrativa, controladora, de novo, ou judicial, que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente, sem prejuízo aos interesses gerais. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte: o Tribunal de Contas, em situações pretéritas e sobre o mesmo assunto, se posicionou de forma diferente ao que propõe o eminente voto condutor, não é? Não é que as coisas sejam imutáveis e porque um dia nós pensamos de um jeito, não possamos mudar a maneira de pensar. Não é isso. Ou de decidir. Mas nós precisamos entender que antes, no meu modo, já era uma obrigação, mas agora está aqui posto. Nós temos um compromisso com a segurança jurídica. E segurança jurídica, que costuma ser dito aqui neste tribunal com alguma frequência, é isto. Segurança jurídica é exatamente isto. O princípio da segurança jurídica propõe que nós não possamos dar uma interpretação nova a fatos antigos e que foram realizados sob uma visão da época de que eram perfeitamente válidos, porque não havia nenhuma orientação do Tribunal de Contas para que aqueles procedimentos que hoje são eventualmente imputados como irregulares pelo Ministério Público, não havia indicação do Tribunal de Contas de que isso fosse errado ou ilegal, não é? Hoje o Tribunal de Contas age de uma maneira, conselheiro Mário de Mello, de uma maneira que eu imagino seja o ideal. Hoje, e o Ministério Público de Contas tem uma participação importante nisso,
que é, através das representações e de medidas preventivas, evitar o problema. Então, numa fiscalização concomitante, o tribunal pode dizer ao gestor: pare, porque não é assim que você deve licitar, ou você deve fazer uma licitação, ou a sua licitação está equivocada, e o tribunal tem agido a olhos vistos, tem agido desta maneira, com muito mais eficácia e eficiência. Não é possível, no meu modo de ver, passados 5, 6 anos, o tribunal vir a dizer ao gestor que aquilo que ele fez não podia ter sido feito, se não era óbvio isto. E por que eu digo que neste caso não é óbvio? Porque é uma experiência administrativa relativamente recente, sobretudo no estado do Amazonas. Era e continua sendo, né? A prática do contrato de gestão, dos termos de parceria, ou que legislação a ser aplicada a essas entidades do terceiro setor. E eu me estendi, peço desculpas, mas era necessário fundamentar o meu posicionamento nesta decisão e me inclinar. Agora declarando o meu voto pela proposta que faz o revisor, o eminente conselheiro Josué Filho, com o devido respeito que tenho pelo auditor, mas conselheiro convocado nesta sessão, Luiz Henrique, e pelo brilhante estudo que fez sobre o assunto e que merece ser lido por todos nós, conselheiros do tribunal. Então, acompanho o voto vista do nobre conselheiro Josué. Sendo assim, o Pleno deliberou, fica vencido o voto do relator e declara aprovado o voto vista do nobre conselheiro Josué. Passa a presidência a Vossa Excelência, conselheiro. Ainda em julgamentos adiados, pauta do auditor Luiz Henrique, temos um processo de número 1307/2018, retorna após vista do conselheiro Mário de Mello, que não juntou manifestação no sistema. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Josué, questiono ao conselheiro Mário, deseja se manifestar em sessão. Não, Excelência. Então, pacificado, dou por aprovado de acordo com o voto do relator. A pauta ordinária, pauta do conselheiro Júlio Cabral. Nós temos uma sustentação oral num processo 1047/2012. É o primeiro da pauta. Vai fazer a sustentação oral? A doutora 10.047 é o primeiro da pauta. Doutora Amanda Gouveia Moura. Com a palavra o relator. Uma prestação de contas anuais da Prefeitura Municipal de Humaitá, exercício 2011, sob a responsabilidade do senhor José Sidnei Lobo do Nascimento, prefeito à época do município. Um breve relatório, Excelência. A DICAM manifestou-se meritoriamente acerca do objeto dos autos em 3 oportunidades. Na primeira e na segunda vez o fez por meio do relatório conclusivo número 71 de 2012. As folhas 1863 a 1980, e da informação conclusiva número 45 de 2016, das folhas 2467 a 2475. Momento em que sugeriu a esta Cor de Contas que emitisse parecer prévio pela desaprovação das contas da Prefeitura Municipal de Humaitá, exercício 2011. Julgar-se irregular a referida prestação, aplicar-se multa e glosa ao senhor José Sidnei Lobo do Nascimento. Em sua última manifestação, informação número 7 de 2019, as folhas 3.265 a 3.267, a DICAM excluiu a glosa anteriormente sugerida em razão do saneamento da improbidade a ela referente e ratificou as demais sugestões contidas nas manifestações anteriores já mencionadas. A DICOP manifestou-se em 2 oportunidades acerca do mérito dos presentes autos. Primeiramente, por meio do relatório conclusivo número 196 de 2014, e por meio do qual o referido órgão técnico sugeriu a esta Cor de Contas que emitisse parecer prévio
pela reprovação das contas, julgar-se irregular as referidas contas anuais e aplicar-se a multa e glosa ao senhor José Sidney. Na segunda oportunidade em que se manifestou nos autos, relatório conclusivo número 154 de 2018, a DICOP ratificou o posicionamento anteriormente apontado, contudo, incluiu a responsabilização solidária da empresa Badia Brasil Ali Construções, Comércio e Navegação Ilimitada, no que se refere à glosa no valor de R$ 123.971,31, que anteriormente havia sugerido apenas ao gestor. O Ministério Público de Contas manifestou-se em 3 oportunidades nos autos por meio dos pareceres 6574/2016 e 735/2019. Em todos, sugeriu a esta Corte de Contas que emita parecer prévio pela desaprovação das contas da Prefeitura Municipal de Humaitá, exercício de 2011, julgando irregular a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Humaitá, exercício de 2011, e acompanhou os entendimentos da DICAM e DICOP quanto à penalidade sugerida. São breve relatório. Advogada, prazo de 15 minutos. Obrigada, Excelência. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima senhora presidente, doutora Yara, excelentíssimo conselheiro relator, doutor Júlio Cabral, através de quem cumprimento todos os membros dessa egrégia Tribunal Pleno e os demais presentes aqui no tribunal. Excelência, a razão aqui da sustentação oral, nesse processo, é chamar a atenção de alguns pontos que, no entender da defesa, foram sanados e foram melhor esclarecidos conforme, durante a instrução, o gestor conseguiu trazer novos documentos, novos esclarecimentos, tanto que as unidades técnicas, ao se pronunciar, em alguns momentos foram sanando algumas restrições. A última delas, a DICAM, afastou a glosa sugerida, porém ratificou as demais restrições que entendeu não sanadas, enquanto a DICOP também fez sanou alguns itens, porém manteve a sugestão, as 2 unidades técnicas, pela irregularidade das contas. Sobre essas conclusões finais da DICAM e da DICOP, com a devida vênia, gostaria de fazer aqui algumas considerações da previsão da lei orgânica dessa egrégia corte no que diz respeito à aprovação das contas, no artigo 22. Como é de conhecimento de vossas excelências, as contas podem ser julgadas regulares, irregulares com ressalvas ou irregulares. E aqui, fazendo a distinção da regularidade com ressalva e da irregularidade, nós observamos que o que distingue esse resultado final seria a existência, a omissão do dever de prestar contas, que não é o caso, seria o artigo 22, inciso 3, a linha A prática de ato ilegal, ilegítimo, antieconômico ou grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, que é o ponto que eu vou me ater aqui na sustentação oral, ou dano ao erário, que no presente caso, pela DICAM, já foi afastado. Pela DICOP, o que se observa é que o gestor juntou todos os documentos capazes de sanar as restrições, mas eles, mais uma vez com a devida vênia, não foram considerados no momento em que foi sugerido a irregularidade das contas, né? Em relação à questão da prática de ato ilegal, ilegítimo ou de grave infração à norma, como bem foi debatido em um outro processo anterior a esse, acerca da LINDB, deve ser observado num contexto sob as novas normas do direito administrativo, porque as restrições que não foram consideradas sanadas pelas unidades técnicas, elas não foram capazes de trazer prejuízo à totalidade das contas dessa gestão da Prefeitura de Humaitá em 2011. Algumas por serem falhas formais, de natureza formais, a maioria delas, na ocasião da DICAM, da análise da DICAM, diz respeito a alguns atrasos de alimentação no portal do Tribunal de Contas, à época ainda era o ACP, outros dizem atraso no envio de RREO, porém não configurou nenhuma omissão, foi um atraso. Nós entendemos que configura, sim, uma irregularidade, porém não de gravidade tamanha a macular toda a prestação de contas do gestor. Outro ponto que permaneceu não sanado pela unidade técnica diz respeito a algumas contratações de servidores, concessões de aposentadoria. Em relação a nomeações de servidores, foram contratados alguns servidores de forma precária, porém,
de forma temporária para garantir a manutenção dos serviços essenciais e manter também o interesse público, tendo em vista as dificuldades que é conhecida nos interiores do Estado. Porém, após a inspeção, o gestor sanou todos esses contratos, vindo a rescindi-los, não permanecendo essas contratações que foram indicadas na ocasião da inspeção como sendo irregulares. O gestor apresentou na defesa essas justificativas, apresentou também quais foram as dificuldades à ocasião dessas contratações e de forma mais recente, esqueci de comentar no início da sustentação, após conhecimento de que só foi sanada a parte da glosa, o gestor apresentou uma defesa derradeira, né? Para tentar solucionar e dizer o que já foi feito após essa indicação da DICAM do que foi considerado que não foi sanado. E a maioria desses contratos foram rescindidos após a indicação na inspeção de que eles foram feitos de formas irregulares. Então, o gestor acatou as sugestões das unidades técnicas. Foi o que foi apresentado na última defesa pelo gestor. No que diz respeito aos processos licitatórios, as unidades técnicas não apontam qualquer inexecução do objeto, qualquer vício a respeito do serviço ou de aquisições relacionadas aos contratos. O que foi apresentado aqui na tomada de preços 1, 2010, tomada de preços 2, 2011, diz respeito à ausência de um ou outro documento na instrução do processo licitatório, mas não são documentos capazes de prejudicar todo o contrato ou objeto da contratação. Nós entendemos que são falhas formais e que, nesse novo entendimento da inovação de direito administrativo, permita-me aqui a leitura, não configuram consequências gravosas ao município. Aqui o artigo 20 da LINDB demonstra que, na esfera administrativa controladora judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade de adequação da medida imposta ou de invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face de possíveis alternativas. O entendimento da defesa é de que não foram falhas graves, até mesmo pelo afastamento da glosa, né, que pela própria DICAM, que sugeriu que fosse considerado sanada a parte da glosa, as restrições remanescentes não seriam capazes de prejudicar toda a gestão municipal, porque a maioria delas são respeito a atrasos de envio de informações ou são falhas formais em processos licitatórios, e no que diz respeito à contratação de servidores, foram medidas temporárias para manter a prestação de serviço público essencial. Em relação a pagamentos de pensões e aposentadorias, foram heranças que foram herdadas por esse gestor, mas não foram atos que foram registrados durante o seu mandato, foram atos que foram herdados, né, na administração. O que ocorreu, segundo as unidades técnicas, foi o atraso da informação nesse processo de prestação de contas. Então, nós entendemos que, para essas restrições, é possível a complacência, para que sejam feitas recomendações ao gestor, mas que não seriam capazes, não são restrições capazes de prejudicar toda a prestação de contas, motivo pelo qual requer que as contas sejam aprovadas e, a respeito das restrições não sanadas, sejam objeto de recomendações ao gestor. Somente. Encerro aqui. Com a palavra o relator. Após ouvir atentamente a manifestação, entendo por manter o meu voto tal qual fora disponibilizado no sistema, no sentido de que este Tribunal Pleno emita parecer prévio pela desaprovação das contas da Prefeitura Municipal de Humaitá, exercício de 2011, julgue irregular as referidas contas e aplique multa ao senhor José Sidnei Lobo do Nascimento, em razão de diversas impropriedades, mais de 40, dentre as quais se pode destacar a título exemplificativo as seguintes: a ausência de autorização de despesas relativas às tomadas de preço analisadas, não envio de informações via sistema ACP relativas ao termo aditivo número 1 de 2011, referente ao termo de convênio número 1 de 2009, b, ao termo de contrato número 21 de 2011 e ao termo de contrato número 258 de 2011, d, termo de convênio número 23 de 2011 e ao pregão presencial número 24 de 2011, e etc. Não envio de informações via sistema SAP,
relativas às concessões de suprimento de fundos e adiantamentos realizados no exercício de 2011 pela Prefeitura Municipal de Humaitá e contratação de servidores temporários para o desempenho de funções exclusivas de servidores efetivos. Em razão das referidas impropriedades e das demais constatadas nos presentes autos, entendo premente a aplicação dos dispostos no artigo 188, parágrafo 1º, inciso 3 da Resolução número 4 de 2002, do Regimento Interno deste Tribunal, que determina que as contas devem ser julgadas irregulares sempre que verificada a prática de atos antieconômicos e praticados com grave infração à norma legal, tal qual o que se verifica nos presentes autos. Devo apontar também que, na data de ontem, dia 22 de 4 de 2019, recebi em meu gabinete documentação relativa a razões de defesa complementares do senhor José Sidney Lobo do Nascimento. Contudo, com fundamento no artigo 84, parágrafo 2º do Regimento Interno deste Tribunal, entendi pela inviabilidade de juntada da documentação ao processo número 10.047 de 2012, uma vez que se encontrava na pauta para julgamento e porque, da análise prévia da documentação, verifiquei que os argumentos e documentos apresentados pelo gestor não teriam condão de modificar substancialmente o mérito do meu voto, já constante dos autos do processo sob exame. Continuo mantendo meu voto, Excelência. Em discussão, votação, como vota o conselheiro Érico Desterro. Eu acompanho o voto do eminente conselheiro Júlio Cabral. Como vota o conselheiro... Da mesma forma, acompanhando o relator. Conselheiro Ari Moutinho. Na mesma forma, Excelência. Conselheiro Mário de Mello. Da mesma forma, Excelência. Por unanimidade, aprovado o voto do relator. Pauta do conselheiro Josué, nós temos 44, do conselheiro Júlio Cabral, nós temos 44 processos. O quinto e o sexto processo de número 10.927, 2015, e 11.686, 2015, estão apensos e possuem embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao representante do Ministério Público de Contas para a manifestação. Obrigada, Excelência. Esse processo se refere a uma prestação de contas de Manicoré, prestação de contas anual de gestão, exercício de 2014, em que a decisão 47 de 2018 foi pela desaprovação das contas de governo e a irregularidade das contas de gestão com aplicação de multa. Nos embargos de declaração, o embargante defende que houve omissão no exame da seguinte questão: de que a Corte de Contas não teria competência para analisar as contas de gestão. Isso deveria ficar a cargo da Câmara Municipal. E, para tanto, juntou 2 recursos extraordinários que foram muito bem analisados pelo eminente relator, no sentido de que as situações neles tratadas não se referem à situação trazida nos embargos, né, no objeto dos embargos. Em razão disso, é que o Ministério Público de Contas, também no mesmo sentido do voto do eminente relator, é pela negativa de provimento dos embargos de declaração. Dou por aprovado o processo. No 7º processo, de número 11.463, 2016, também há embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra representando o Ministério Público de Contas para a manifestação. Este processo também se refere a uma prestação de contas anual, só que agora da Prefeitura de Canutama, exercício de 2015, em que também há uma decisão deste colegiado pela emissão de parecer prévio pela desaprovação das contas e irregularidade das contas de gestão com aplicação de multa em alcance. Os embargos de declaração sustentam que houve omissão no enfrentamento de algumas questões, de alguns argumentos trazidos pela defesa do embargante. E que também não houve motivação para a aplicação de uma multa considerável. E nestes embargos também o Ministério Público caminha no mesmo sentido do voto do eminente relator pela negativa de provimento aos embargos, considerando que a decisão embargada, ela indica exatamente quais são os itens referentes às restrições que causaram
a emissão de parecer prévio pela desaprovação das contas e pela irregularidade das contas. E também houve fundamentação na aplicação da multa aplicada, afastando, portanto, qualquer hipótese de omissão. Pacificado, de acordo com o voto do relator, dou por aprovado. Próximo processo é o 12º processo da pauta, o 13.080/2017, a embarque de declaração também. Dessa forma, passa a palavra ao representante do Ministério Público. Este processo se refere a uma representação apresentada pelo Ministério Público de Contas contra a Secretaria de Educação do município de Tabatinga, em razão de ter havido um desrespeito ao princípio do concurso público. Houve uma decisão também deste colegiado procedente pela representação e com a aplicação de multa. Os embargos de declaração sustentam que não houve apreciação de umas questões, né, relativas aos requisitos de atuação e admissibilidade da representação. B, que faltou análise detida por parte da relatoria das razões de defesa apresentadas pelo gestor e que não havia má-fé do gestor ao optar por um processo seletivo simplificado em detrimento de um concurso público. Bom, nesta hipótese também o Ministério Público caminha no mesmo sentido do voto do eminente relator pela negativa de provimento, até porque o voto condutor desta decisão pela procedência da representação é exaustivo e analisa item a item das questões de defesa apresentadas pelo embargante. E que, independentemente de má-fé, houve sim um desrespeito ao princípio do concurso público, já que o processo seletivo simplificado não deixou presente e claro as razões, né, a motivação que fez com que, naquela situação, houvesse uma excepcionalidade capaz de afastar o concurso público em benefício do processo seletivo. Então, em razão destes argumentos, né, o Ministério Público de Contas também é pela negativa de provimento dos embargos. Pacificado, dou por aprovado o processo. Agora nós vamos para o processo de número 11.165/2018, que há uma sustentação oral, conselheiro Júlio Cabral. É o 21 da pauta. Vossa Excelência está com a palavra. Processo número 11.165/2018, em apenso número 11.403/2016. É um recurso de reconsideração interposto pelos advogados do senhor Manuel Jerônimo Portela, em face do acordo número 468/2017 deste tribunal, exarado nos autos do processo número 11.413/2016, prestação de contas anuais da Câmara Municipal de Santo Antônio do Içá, no exercício de 2015. Adcame o parquê, após analisar os argumentos apresentados pelo recorrente, por intermédio de seus advogados, manifestaram-se pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração, mas negam-lhe provimento, visto que as alegações do recorrente e os documentos trazidos aos autos não foram suficientes para alterar o acórdão recorrido, devendo ser mantido o acórdão impugnado no sentido de irregularidade das contas, consideração de alcance no valor de R$ 23.265 e imputação de multa no valor de R$ 15.000. Este é um breve relatório. Com a palavra, a advogada Fernanda Couto de Oliveira, prazo de 15 minutos. Bom dia. Gostaria de cumprimentar a conselheira presidente, a representante do Ministério Público de Contas, os membros do Tribunal Pleno e os demais presentes nessa plenária. Conforme relatado, essa sustentação se trata do recurso de reconsideração, objeto dos autos 11.165/2018, em face do julgamento da prestação de contas anual da Câmara Municipal de Santo Antônio do Içá, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do seu Manuel Jerônimo Portela. Bem simplificadamente, a prestação de contas foi julgada irregular, com aplicação de multa de R$ 15.000 e imputação de alcance no valor de R$ 23.265.
Por ocasião do recurso, o gestor ele apresentou defesa e novas considerações acerca das 10 restrições que foram consideradas remanescentes nos autos da prestação de contas anual. Considerando a necessidade de afastar o julgamento pela irregularidade das contas, nós vamos nos ater à restrição que foi objeto de alcance. A principal restrição, que se trata da ausência de controle de patrimônio e de identificação dos bens no livro de tombo, em razão da impossibilidade de validar a existência de bens no balanço patrimonial de 2015. Foi esse o argumento para a aplicação do alcance, pois os bens supostamente não encontrados no balanço somam a multa de R$ 23.265. Tanto na defesa quanto no recurso, o gestor explicou e elucidou que não houve novos bens adquiridos no exercício de 2015 pela Câmara Municipal de Santo Antônio do Içá. Por isso, no seu recurso de reconsideração, ele juntou o mesmo balanço que já havia sido apresentado na defesa da prestação de contas. E isso se deve ao fato de que não houve novas aquisições e, por isso, ele não pôde apresentar notas fiscais referentes aos bens adquiridos no exercício de 2015, pois eram os mesmos que já tinham sido herdados de gestões anteriores. Por isso, para fazer um contraponto, vale informar que as prestações de contas da Câmara Municipal de Santo Antônio do Içá, dos exercícios de 2013 e 2014, foram aprovadas com ressalvas por essa Corte de Contas, e o balanço de 2015, apresentado pelo responsável, ele é o mesmo que foi apresentado nas prestações de contas dos anos anteriores, que foram aprovadas. Tendo apenas a impossibilidade de apresentar comprovantes de aquisição, porque não foi adquirido na gestão dele. Por isso mesmo, nós pugnamos para que a sugestão de julgamento pela irregularidade das contas, feitas pelo órgão técnico, no sentido de que não foram juntados novos documentos ou não foram apresentados novos argumentos de defesa, que ela não seja considerada e as contas o acórdão seja reformado para a regularidade das contas, tendo em vista que não havia novos documentos a se juntar em relação a esse item específico do controle patrimonial. Além disso, tem que se destacar que a juntada de novos documentos não é o único argumento para a interposição de recurso, e por isso que o recurso de reconsideração seguiu uma linha argumentativa, no sentido de explicar documentos que já haviam sido juntados na prestação de contas, foram juntados alguns novos em relação a irregularidades objeto de multa, mas não houve a juntada de documento novo especificamente em relação a isso, mas nós queríamos que os nobres julgadores dessem um novo olhar em relação a isso, no sentido de que, só porque não era um novo documento, não necessariamente ser julgado irregular por causa disso. Em relação às outras impropriedades que foram objeto da multa de 15 mil, nós gostaríamos que fossem considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das penalidades, tendo em vista o elevado montante e as impropriedades consideradas remanescentes, em que foram apresentados documentos no recurso, e aquilo que não puder ser eventualmente sanado por via de documento, que possa ser analisado a restrição em si, com base no contexto também da época, o contexto fático, para se valorar se realmente elas são capazes de, por si só, causar o julgamento pela irregularidade das contas, tendo em vista que também tem a ver com razões contábeis, controle patrimonial, e, por si só, não seria razoável nem proporcional causar a irregularidade das contas, essas irregularidades que foram objeto de multa, tendo em vista que, ao nosso ver, a irregularidade objeto de alcance foi sanada pelas justificativas apresentadas no recurso. E, por isso, nós pedimos também a aplicação do artigo 308, parágrafo 4º do Regimento Interno desta Corte, em conjunto com os recentes dispositivos legais que foram acrescentados na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que tratam sobre a segurança jurídica no julgamento de processos na esfera administrativa, de modo que se dê mais valor ao contexto fático da época em que o gestor exerceu sua administração e as sanções e penalidades elas sejam melhor ponderadas, não se avaliando somente a letra fria da lei, mas também outros contextos e a adequação e necessidade entre a aplicação da multa, para que possa se evitar excessos por parte da administração e de todos os julgamentos em todas as esferas. E assim eu encerro. Obrigada pelo tempo. Com a palavra o relator. Após análise dos autos, com base na manifestação técnica e ministerial, observa este relator que as justificativas
do recorrente foram apresentadas, em sua maioria, em bloco, e ainda que tenham sido apresentados documentos pelo recorrente, estes não são suficientes para modificar o acordo impugnado por, justamente, não trazerem as informações necessárias para sanar as várias impropriedades constantes nos autos apensos. Só para tomar como exemplo a impropriedade descrita no item 3.4 da exordial, que trata da não apresentação do demonstrativo, razão contábil que possibilitaria a verificação pela unidade técnica da compatibilidade do lançamento com o saldo registrado em extrato bancário, mesmo a unidade técnica tendo descrito em sua informação conclusiva dos autos apenso um modelo da razão contábil a ser observado pelo gestor do subpleno, foi enviada ao recorrente juntamente com a decisão, relatório, voto e parecer ministerial. Após o julgamento dos autos apensos, o recorrente não trouxe aos autos, nem mesmo por ocasião do presente recurso, o documento solicitado. Outras impropriedades que por si só já maculariam as contas do gestor, são relativos à ausência do controle do patrimônio da entidade, previsto na Lei nº 4.320, ausência do demonstrativo de fluxo de caixa, previsto na Portaria 437/2012 e no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, ambos da Secretaria do Tesouro Nacional. Ausência da apresentação do demonstrativo razão contábil para verificação de movimentações financeiras no valor de R$ 16.057,69, previsto no artigo 308, parágrafo 2, a linha A, da Resolução número letra A, da Resolução número 4 de 2012 deste Tribunal, alterada pela Resolução número 4 de 2018, ausência de atuação e numeração de processos licitatórios previsto na Resolução número 6 de 2009 deste Tribunal, ausência de plano de cargos, carreira e salário dos servidores da Câmara Municipal de Santo Antônio do Içá, previsto no artigo 39 da Constituição Federal de 88, desatualização das informações do portal de transparência, previsto na Lei Complementar número 131 de 2009, e excedeu-se o limite de gasto com pessoal previsto no artigo 29, parágrafo 1º da Constituição Federal, incorrendo assim no cometimento de grave infrações às normas legais, conforme o artigo 308, inciso 6º da Resolução número 4 de 2002. Considerando que as razões de defesa apresentadas foram insuficientes e não sendo juntados aos autos documentos que tivessem o condão de alterar a paisagem do julgado, este relator entende por manter o acordo combatido. Assim, em consonância com o Ministério Público de Contas e em consonância com o órgão técnico, mantenho o meu voto no sentido de que este egregio Tribunal Pleno conheça o presente recurso de reconsideração interposto pelo senhor Manuel Jerônimo Portela, por intermédio de seus advogados, negando-lhe provimento, mantendo-se integralmente o acordo número 468 de 2017 deste Tribunal, exarado nos autos do processo 11.413 de 2016, que é apenso. É este o sentido de manter o meu voto, Excelência. Senhora Presidente, peço a palavra na fase de discussão. Primeiro, eu gostaria de homenagear as ilustres advogadas, tanto da Prefeitura de Santo Antônio de Sá, quanto da Prefeitura de Humaitá. E dizer que eu, como membro da Corte de Contas, fico muito honrado, muito satisfeito em saber a mudança conceitual dos gestores do interior do estado do Amazonas em procurarem a Corte de Contas para se defender. Muitas das vezes, senhora Presidente, senhores conselheiros, senhora representante do parquê, voz constante nessa corte, a ausência do interessado
muitas das vezes até registrado, conselheiro Mário de Mello, como desrespeito a essa Corte de Contas, o total descaso por parte dos gestores. Então, em homenagem às senhoras, em homenagem às ilustres advogadas, jovens advogadas, que vejo, se não me consta, outro momento, é a primeira vez que as senhoras estão aqui, fazendo uma sustentação oral. Eu peço vista para que possa analisar com muito critério o iminente voto do relator conselheiro decano Júlio Cabral, com a devida venha, e prometo trazer na próxima sessão com um posicionamento por parte de minha relatoria, um voto divergente nesse sentido. 34º processo da pauta é o 13.694/2018, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passa a palavra ao conselheiro relator. Na realidade, é a questão relacionada a ingresso da servidora sem concurso público. E eu voto pela manutenção da decisão. Então, pacificado, como já antes, dou por aprovado o processo. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovados no termo do voto do relator. Passamos à pauta do conselheiro Érico. Temos 12 processos. No primeiro processo, de número 1423/2015, consta pedido de vista por parte do conselheiro Ari Moutinho. No terceiro processo, de número 13.796/2017, consta pedido de vista por parte do conselheiro Ari. No quarto processo, de número 10.637/2017, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra a representante do Ministério Público para a manifestação. Obrigada, presidente. Este processo trata-se de uma representação promovida pela SESEX em face da Prefeitura de Coari, em função de um processo seletivo simplificado, o edital 1 de 2017, para a contratação temporária de professores. A decisão colegiada aplicou multa e concedeu prazo para que a Prefeitura convocasse os candidatos, acredito, de concurso, né, e que evitasse a prorrogação dos contratos temporários decorrentes deste edital. O objeto dos embargos de declaração é com efeitos infringentes, né, modificativos da decisão, no sentido de excluir a penalidade aplicada, por entender que há uma contrariedade entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão. E, como bem colocado no voto do eminente relator, a multa aplicada ela acompanha, né, está de acordo com a gravidade do fato e com o grau de culpabilidade do agente, que prorrogou os contratos decorrentes do edital 1 de 2017, embora já houvesse uma decisão da Corte de Contas determinando o contrário. Então, nesse sentido, realmente cabe o conhecimento dos engarros, mas a negativa de provimento. Conselheiro relator, pacificado, dou por aprovado o processo de acordo com o voto do relator. No sexto processo, de número 10.043/2018, temos embargo de declaração, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral. Passa a palavra ao Ministério Público. Este processo se refere a um recurso ordinário, cujo acórdão de 2019 negou-lhe um provimento. E os embargos de declaração defendem que está ausente a demonstração dos critérios para a aplicação do valor da multa. E, como bem colocado também pelo eminente relator, a multa aplicada ela está em conformidade com o grau, com a gravidade do fato, né, a sua relevância e o grau de culpabilidade do agente. Então, também não merece haver uma modificação na decisão dada no recurso ordinário, o que leva pela improcedência, no caso, pela negativa de provimento dos embargos de declaração. Pacificado, dou por aprovado o processo. No processo seguinte, o sétimo processo, número 12.082/2018, temos também embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao representante do Ministério Público. Neste processo, os embargos de declaração sustentam ter havido uma omissão do nome do representante legal do embargante na pauta e omissão quanto à fundamentação do julgado.
Nesta situação, propõe-se o provimento parcial dos embargos, considerando que, de fato, está ausente o nome do advogado do interessado na pauta de julgamento desta Corte de Contas. Em relação ao segundo item, não foram realmente identificadas omissões. Então, a procedência é parcial. Sim. Pacificado, dou por aprovado de acordo com o voto do relator. No 8º processo, de número 1240/2018, temos embargo de declaração, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral. Passo a palavra à representante do Ministério Público. Este processo se refere a um recurso ordinário contra uma decisão também de 2019 desta Corte, que reformou um acordo de 2017, que era pela irregularidade das contas da Manaus-Tu. E nestes embargos, defende-se a exclusão da multa, sob o argumento de existir uma contradição entre os fundamentos da decisão e a sua parte dispositiva, ou seja, a conclusão, né, o julgado. E pede que a multa seja reduzida em função do afastamento de uma das impropriedades. Acontece que uma das impropriedades foi afastada, mas permaneceram outras. E houve, por ocasião do acórdão de 2017, já a redução da multa para acompanhar, para se adequar, na verdade, à exclusão de uma das impropriedades. Então, nesta hipótese também, o Ministério Público se manifesta pela negativa de provimento aos embargos. Pacificado, de acordo com o voto do relator. Aprovado. O 9º processo, de número 1311/2018, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Ministério Público. Trata-se de um recurso de reconsideração, né, que teve a negativa de seu provimento. E os embargos de declaração, eles defendem que houve omissão na decisão, no exame do recurso de reconsideração, pois não enfrentou certas questões. E nesta situação, o eminente relator verificou que, de fato, faltou apenas indicar a fundamentação de uma penalidade, mas que não altera o resultado do julgado. E o Ministério Público também manifesta-se no mesmo sentido de conferir provimento parcial aos embargos apenas para incluir na decisão o fundamento da penalidade aplicada. Pacificado, dou por aprovado o processo, de acordo com o voto do relator. No 10º processo da pauta, de número 1772/2018, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao representante do Ministério Público para a manifestação. Em relação ao processo 1772 de 2018, a decisão de 2019 deste colegiado julgou procedente uma representação apresentada pelo Ministério Público de Contas, que culminou na aplicação de uma penalidade, né, de uma multa ao gestor. E os embargos de declaração foram opostos para defender que houve uma ausência, que não há realmente a demonstração dos critérios que justificaram a permanência, né, a aplicação da multa. Mas não trouxe argumentos bastantes para reformar a decisão. Então, nessa situação também o Ministério Público acompanha o eminente relator no sentido de negar provimento aos embargos de declaração. Pacificado, dou por aprovado de acordo com o voto do relator. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho, temos 6 processos. No 5º processo, o de número 3.205/2017, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao representante do Ministério Público. Este processo se refere a um recurso de reconsideração interposto pelo gestor da Prefeitura de Codajás. E o objeto dele é justamente buscar os efeitos infringentes, ou seja, modificar a decisão, sob o argumento de que não houve a individualização de sua conduta, tampouco existiu uma delimitação do seu grau de responsabilidade. Nesta hipótese, o Ministério Público também se alinha à manifestação ao voto do eminente relator no sentido de negar provimento, pois, como foi bem esclarecido pelo relator, houve sim a fundamentação da decisão e analisada todas as questões suscitadas no processo através do recurso de reconsideração. Pacificado, dou por aprovado de acordo com o voto do relator.
Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior, temos 5 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Mário de Mello, temos 10 processos. No 7º processo, de número 12.798, 2018, enquanto-me impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Júlio Cabral para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Não havendo nem no destaque nada, dou por aprovada. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigada. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Mário Filho, temos 2 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho, temos 3 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique, temos 2 processos. No primeiro processo, de 977 de 2018, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Encontro-me impedida juntamente com o conselheiro Josué Filho. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Mário de Mello. Passa a palavra ao nobre relator. Obrigado, senhor presidente. Excelências, o voto foi disponibilizado com antecedência de praxe. Todavia, me coloco à disposição de Vossas Excelências e já antecipadamente agradeço a intervenção do conselheiro Érico Desterro. Em resumo, dado o adiantado aí da hora, está sendo dado provimento parcial a um recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. A decisão original julgou regulares com ressalva. Quanto a isso, não há modificação no voto do eminente conselheiro convocado. Mas, em contrapartida, acrescenta a ele uma multa de R$20 mil, embasada no artigo 308, inciso 6 do Regimento Interno. Esse embasamento é incompatível, artigo 154, inciso 2 da Lei Orgânica, e 308, inciso 4, 6 do Regimento Interno. Esse fundamento é incompatível com a regularidade com ressalva, a aplicação de uma multa dessa natureza. E, a mim parece que foram feitas, no processo original, foram feitas as recomendações devidas, e a opção feita foi por não aplicar naquela ocasião a multa. E o meu voto é no sentido de que mantenha-se a decisão, que seja mantida a decisão original. Em discussão? Em votação? Como voto o nobre decano? Com voto vista, Excelência. Como vota o nobre conselheiro Ari Moutinho? Com voto vista do eminente conselheiro Érico Xavier de Terra e Silva. Com a devida venha ao relator. Então, dou por aprovado o destaque do nobre conselheiro Érico Desterro. Devolvo a presidência a Vossa Excelência, conselheira. No processo restante, registrando o impedimento do conselheiro Ari Moutinho Júnior e considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos do voto do relator. Na pauta do auditor Alípio, do doutor Luiz Henrique, temos 8 processos. No 4º processo, de número 1940, 2018, encontro-me impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaques. Receba, presidente, Vossa Excelência. Tem um destaque meu num processo, mas é aquele assunto que estou vencido, salvo engano. Então, pode proclamar também por maioria. Não havendo destaque, dou por aprovado e devolvo a presidência a Vossa Excelência. No 5º processo, 2012-2018, temos embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico, passo a palavra ao representante do Ministério Público.
para a manifestação. Neste processo, refere-se a um recurso de reconsideração cuja decisão foi pelo seu provimento parcial. Os embargos de declaração foram opostos para argumentar que houve omissão, uma contradição, obscuridade a ser sanada. E, como bem colocou o eminente auditor em sua proposta, não há omissão, nem contradição, nem obscuridade a serem afastada. Por esta razão, o Ministério Público também manifesta-se pela negativa de provimento aos embargos. Pacificado, dou por aprovado de acordo com o voto do relator. No 7º processo, de número 15.368, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passa a palavra ao relator. Esse é aquele voto que o conselheiro Érico já se manifestou. Pacificado, dou por aprovado. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos da proposta de voto do relator. Encerrando a pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Na pauta administrativa temos 30 processos, sendo 21 de minha relatoria e 2 da relatoria do conselheiro Mário de Mello e 7 da relatoria do conselheiro Júlio Cabral. Registro que consta a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico no primeiro processo de minha pauta, de número 2586/2014. Dessa forma, passo a palavra ao conselheiro Érico. Excelência, eu vou pedir vista desse processo, porque eu ainda não entendi muito bem qual é a modificação que está sendo feita nessa resolução. Ok. Eu vou pedir vista, tá? Excelência, eu peço para retirar de pauta o processo número 1644 de 2018, da minha pauta. Por favor. Bom, nos meus demais processos não há nenhuma sinalização, dou por aprovado. O conselheiro, passo a palavra ao conselheiro Mário de Mello para julgar os seus processos. Obrigado, presidente. Processo nosso 912 de 2017 foi pedido o arquivamento. Não havendo destaque, né, conselheiro? Dou por aprovado os demais processos. Dando graças a Deus por mais uma sessão e marcando a próxima sessão para o dia 30, terça-feira, a hora regimental. Muito obrigada a todos.